Gravando. Vamos lá. Pessoal, para fazer um preparo para prótese fixa, né, a gente tem que pensar, né, na biologia, de maneira geral, né? Principalmente na preservação de estrutura do dente. Quanto mais esmalte e dentina eu desgasto, quanto mais dente eu desgasto, mais agressivo fica o meu preparo, né? Mas eu tenho que dar uma forma geométrica para o meu preparo e busque a retenção e a estabilidade da peça na boca. Não adianta eu gastar pouco e a peça não parar na boca. Não é para isso que ela foi feita. Então, a gente tem que, biomecanicamente, pensar uma forma do preparo, né, que dê retenção e estabilidade e que preserve a estrutura dentária o máximo possível, né? Só que as coisas são concorrentes, elas não são dicotomizadas, elas não são soltas no coisa. A preservação de estrutura, quanto menos eu gastar, mais eu preservo. Agora, se eu gastar muito pouco, eu não tenho como dar a propriedade física de retenção e estabilidade do meu preparo, né? Isso tudo, eu tenho que lembrar um pouquinho lá da parte da histologia, né? da anatomia e da histologia. Eu tenho dentes, né? E tenho que lembrar quanto que eu tenho de esmalte e quanto que eu tenho de dentina, né? Antes de chegar na polpa, qual é a espessura desse dente? E outras, dentes distintos têm quantidade de dentina distinto, né? Por exemplo, ó, o incisivo central tem 0,9 de esmalte, o lateral 0,9 de esmalte. O canino já tem 1,1 milímetros de esmalte. Eu tenho uma espessura de esmalte maior no canino, né? De dentina também. São dentes mais encorpados. Esses dentes mais encorpados, eles se prestam mais, né, a ser pilares da minha prótese, a ser dentes suportes da minha prótese, né? Por quê? Porque ele tem mais estrutura, então eu posso trabalhar mais em cima dele. Dito isso, você já sabe que é muito mais tranquilo fazer um preparo num molar que num incisivo central inferior, que é pequenininho, né? O dente já é diminuto. Se eu fazer, fica um palitinho, né, aquele preparo. Porque eu tenho que promover um desgaste, né, de tal forma que eu dê a forma de conveniência do meu preparo, né, e preserve a pulpinha dele, por exemplo, né? Nem sempre eu consigo fazer isso. Então, muitas vezes, para eu fazer o preparo, eu vou ter que fazer a endodontia do dente, né? Aquele dente. Eu preciso entender essas colocações biológicas e as colocações mecânicas necessárias para que o aparelho possa permanecer de forma longeva na boca do paciente. Tá? Olha lá. Primeiro pré-molar, né? Aqui é muito mais a parte anatômica mesmo, né? Eu tenho a cúspide vestibular, 1,5 mm, né, de esmalte. Na dentina, 3 milímetros. No sulco, 1,3 e 3,1. Na cúspide palatina, 1,8 e 3 milímetros. Por que eu estou falando isso? Se eu for fazer uma coroa metálica para o meu paciente, né, eu tenho um dente aqui, ó. Vamos desenhar aqui. Um dentinho aqui. Oh, amarelo não é. Oh, morta um aqui. Né? Oh, cadê a canetinha daqui? Aqui. Eu tenho um dente aqui, ó. Vou fazer um preparo para o meu. Eu tenho que desgastar isso de tal forma que a peça que vai aqui tem uma determinada altura, né, para conseguir recobrir aquilo e ela ter resistência física. Se eu fizer ela muito fininha, ela dobra, né? Eu tenho que dar uma estrutura. Agora, se essa coroa for metálica, eu tenho uma espessura do metal. Se ela for metalocerâmica, eu vou ter uma espessura do metal, que é o coping, cerâmica, a parte metálica da metalocerâmica, e mais a aplicação da. Então, o meu desgaste numa coroa metálica é X. Numa coroa metalocerâmica, ele é X mais alguma coisa. Eu tenho que invadir mais.
porque eu vou ter que ter uma estrutura metálica, né? Depois a estrutura de cerâmica. Então, dentes com mais estrutura de esmalte e dentina se prestam melhor a fazer coroas metalocerâmicas. Se a metalocerâmica tem a vantagem de esteticamente ser mais bonita, né, ela é muito mais agressiva para o dente. Então, muitas vezes eu preciso fazer. O dente tem polpa viva, não tem nenhuma patologia em cima dele, mas o desgaste que eu vou ter que promover nesse dente para fazer a coroa já me leva a dizer que eu tenho que fazer a endodontia dele para melhorar essa condição biomecânica dele. Tá? E agora, né, como funciona a ação da mastigação sobre a peça colocada em cima do dente. Né? Então, força dirigida no longo eixo do dente, né, para longe do dente. Quando eu puxo, eu tenho o dente aqui e puxo a peça. Tá? Né? Isso é uma força de tração. Eu estou tracionando a peça sobre o dente. Então, eu tenho que ter paredes convergentes, né, para a peça sentar, e tem que ter uma determinada altura disso, para que eu consiga a minha retenção, a retenção da minha peça sobre o meu preparo. Mas o dente não é chapado, né? Uma coisa que chapadão em cima que eu vou puxar só no sentido. Ele tem altura de cúspide, ele tem saliências e reentrâncias, né? Saliências e reentrâncias. E quando a cúspide do antagonista toca, ela gera forças laterais no meu dente. Então, eu não tenho só força de tração, né? Eu não tenho só força de tração. Eu tenho força de tracionamento, né? Ó, de tração, e tenho força de torção. Ó, ou cisalhamento, né? Então, eu tenho que neutralizar essas forças para que a minha peça fique no lugar. Então, o formato, a parte física, né, do meu preparo tem que estar de acordo com isso. Então, aqui hoje nós vamos estudar, né, umas possibilidades disso. Então, tem uns desenhinhos primeiro, né, dizendo o que é uma coisa, o que é outra, né? Força formando o ângulo com o dente produz torção e compressão simultaneamente. Imagina aqui, ó, eu tenho um dente, aqui a vestibular, aqui a lingual, tá? E eu tenho um dente aqui, ó, um dente inferior, no sentido, né, vestíbulo lingual, tá? E daí eu vou ter um outro dente superior aqui, ó. E é assim que o dente se relaciona, né? A vestibular do inferior toca a palatina do superior. Vestibular do inferior e aqui a palatina do superior. Quando eu mordo, é aqui que ocorre a carga para trituração do dente. As cúspides de suporte, que nós vimos lá na oclusão. As cúspides VIPs. Né? E quando eu aperto aqui, a força é uma força inclinada. É uma força inclinada. Ela vai fazer esse dente girar para cá, né? Esse dente girar para cá, esse girar para cá, né? E se eu tiver uma coroa nisso aqui, eu vou estar fazendo tração e compressão, torção e compressão simultaneamente, né? No intuito de tentar romper essa barreira de cimento que eu pus para prender a minha peça, tá? E eu tenho que neutralizar essa força, ou essa força tem que ser menor do que a resistência da peça e do material cimentante, para que a peça fique fixa na boca. Né? Então, por que as próteses fixas soltam? Muitas vezes por preparo inadequado. Tem trabalhos que registram que 96% dos trabalhos falham por falha do operador. Tá? Se você pensar nisso, é uma coisa muito doida, né? A indústria de materiais odontológicos, ela tenta se atualizar diariamente, diuturnamente, né? Dia e noite. Ela está produzindo materiais novos, lança no mercado, essa resistência desse é maior, mas e os dentes continuam, os trabalhos odontológicos continuam sendo comprometidos. Né? Por exemplo, se eu pegar um material da década de 50, ele tem uma característica intrínseca dele completamente diferente do que o material de hoje. Vamos pegar um exemplo, uma resina. Na década de 50, 60, começaram a surgir as resinas compostas. Tá?
Cada cristal de resina composta tinha um determinado tamanho, a molécula dela para formar. Cada coisinha que destacava formava uma porosidade naquele cimento. A resistência mecânica dessas resinas eram muito inferiores. Hoje você tem resinas nanoparticuladas, né, que tem uma resistência à compressão e abrasão enorme, enorme. E, no entanto, as restaurações continuam quebrando. Ué, se eu tenho um material que é 200 vezes mais duro, mais eficiente do que aquele primeiro. No primeiro quebrava, e hoje continua quebrando, por que a indústria vai ficar quebrando a cabeça para melhorar esse material, melhorar a qualidade desse material dessa forma? Né? Só que tem um problema, na medida que o material vai melhorando, a classe odontológica, os dentistas de maneira geral, vão relaxando, porque aquilo faz. E outra, a própria indústria vende isso para a gente, né? Esse material é a oitava maravilha do mundo. Né? Então, ele corrige defeito. O material não corrige defeito. Ou o dentista fez ou não fez. Não tem o material que corrija. Né? Então, a gente não pode acreditar no apelo comercial, né, disso tudo. Você tem que aprender a técnica de preparo e executá-la da melhor maneira possível. Como? Treinando. Treinando. Então, eu tenho que lembrar que essas forças... Lógico, nós que somos da área de saúde, a gente não tem uma vivência muito grande com essa parte de física e matemática. Mas eu tenho que lembrar de alguns conceitos e tenho que lembrar que, na hora de fazer o preparo, né, você escuta na dentística, na prótese, o dentista deve ser conservador. Ué, ser conservador é desgastar a quantidade de tecido necessário para aquilo. Não é desgastar pouco. Né? Quando eu falo, vou desgastar pouquinho porque eu quero ser conservador, não cabe a peça que você vai colocar. Então, aí vai dar recidiva de cárie, vai soltar, você não está sendo conservador, pelo contrário, você está agredindo muito mais aquele elemento. Então, desgastar pouco um dente, né, não quer dizer que seja conservador. E desgastar mais o dente não quer dizer que você esteja sendo mais agressivo ou menos conservador. Se você fez um desgaste maior e o seu resultado dura um tempo muito maior, muito mais efetivo, você preservou a estrutura. Você conseguiu manter aquele caso por mais tempo. Tudo isso parece filosófico, mas não é, é técnico. Né? Então, eu preciso fazer desgastes e desgastes suficientes para poder fazer a minha prótese fixa. Então, é muito comum, né? O dentista, quando fala, mas eu quis ser conservador no preparo. Ué, cabe ou não cabe? Agora, se aquilo que eu vou desgastar vai chegar na polpa, antes de chegar na polpa, eu faço a endodontia, ponho o núcleo lá e vou fazer a prótese, porque a prótese é necessária. Então, isso é planejamento, né? É antever o caso antes do caso acontecer. Tá? Retenção, né, e estabilidade. Na prótese total nós conversamos, na removível a gente conversa, aqui não é diferente na prótese fixa. Retenção é quando eu traciono a peça contra a trajetória de inserção dele. Eu puxo a capacidade da peça se manter no lugar. Estabilidade é qualquer força fora do eixo de inserção da prótese. Hoje ainda nós falamos, né? Passa a bissetriz lá para fazer o retentor indireto, para neutralizar aquilo lá. No preparo, eu faço aquilo também, né? Entre aspas. Se a peça vai girar de um lado, eu tenho que diminuir o raio de ação disso, eu tenho que enxergar mecanicamente aquela peça, como ela vai trabalhar frente à força que ela vai ser submetida. Né? Então, uma definição para isso é a propriedade do preparo de impedir o deslocamento segundo o plano de inserção da restauração. Isso é retenção, né? Retenção e estabilidade. O item retenção é a propriedade do preparo de impedir o deslocamento segundo o plano de inserção. É só na trajetória de inserção, na hora de pôr e tirar. Eu não estou mastigando ainda, eu ponho a peça e vou puxar ela ao contrário. Isso é retenção. Né? Quanto maior for a superfície do preparo, maior será a retenção. É por atrito. Né? Retenção em preparos em dentes grandes são mais retentivos que os pequenos. Aquilo que eu falei no comecinho. É muito mais fácil preparar, né, ou dar retenção ao preparo no molar do que no incisivo central inferior. A área coronária do incisivo é muito pequenininha. Né? Eu vou ter que desgastar aquilo, fica parecendo um palitinho, às vezes, o preparo. Né? E isso dificulta sobremaneira. Agora,
O dente incisivo central inferior trabalha com uma carga muito menor do que o molar, né? Então, ele tem menos área? Tem menos área. Ele consegue trabalhar com muita mais carga? Não, ele trabalha com menos carga. Então, mas ainda assim, eu tenho que dar, né, obedecer esses princípios biomecânicos do preparo, para que tanto o preparo pequenininho do incisivo suporte uma coroa nesse dente pequenininho, assim como no dente maior, a coroa maior, né, que vai receber mais carga, seja suportada por ele também. Né? Bom, aí vem a história do grau de convergência dos meus preparos. Né? Quando você pega um lápis novinho e pega um apontador, né, você vai desgastando o lápis, vai fazendo um cone. Né? Se você fizer isso e depois jogar cera em cima disso tudo, você consegue recompor o contato do lápis e aquela cerinha vai vestir em cima disso. Né? Agora, o grande problema é o grau de convergência disso. Né? Chapéu de palhaço. Se eu fizer o preparo meu tipo chapéu de palhaço, a peça que está em cima, ela gira nesse sentido, tá? E ela tem várias trajetórias de inserção. O palhaço faz assim, o cone vai entrando se acertando. Né? Então, eu preciso ter uma trajetória de inserção da minha prótese com um grau de convergência para oclusal, seja no inferior ou seja no inferior. O inferior é para cima, né? E o inferior é a convergência para baixo, né? No sentido contrário. Né? E esse grau ideal de convergência de um preparo, né, é da ordem de 2,5 a 6 graus das paredes. Né? Cadê a minha canetinha aqui? Ó? Então, um grau bom de convergência é 6 graus do meu preparo. Agora, o meu preparo, né, ele tem um grau de convergência de 6 graus aqui. Ó. Eu tenho essa parede aqui, tenho essa parede aqui. Ó. Certo? O grau de convergência dele deve ser 6 graus. Se é 6 graus, é 3 graus para cada lado. 3 graus para cada lado. Eu ponho 3 graus aqui, 3 graus aqui, o meu preparo tem 6 graus de convergência. Aí vem a história de quando vai comprar o kit de broca, vocês reclamam, né? Não, o kit custa caro, o kit é isso, o kit é aquilo, tal. E realmente custa caro, porque a indústria odontológica foi pensando. Vocês já pensaram que aquelas broquinhas, né, que você compra, né, que tem esse formato aqui, ó, a gente compra para prótese para fazer preparo, o fabricante, o bom fabricante, né, faz isso aqui, ó. Vamos desenhar ela melhor aqui, ó. Ela está assim, assim, uma troncocônica, né? Eu fiz ela maior zona aqui para vocês. Essa aqui é a broca. Tem esse formato aqui, né? Ó. Esse formato aqui. Se eu traçar uma perpendicular aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, é de 6 graus. O fabricante já dá o grau de convergência para você na broca. Ele corta tudo bonitinho. Né? Todo mundo já ouviu, né, a palavra, essa sigla aqui, né? Tem um padrão ISO. Né? Você sabe o que quer dizer esse padrão ISO? O que quer dizer ISO? Alguém sabe? Responde para mim. A coisa fala, não, isso tem o padrão ISO, isso, o produto é bom. O padrão ISO dele, ele é reconhecido pelo padrão ISO. Alguém sabe ou não? Respondam para mim. Estou ansioso. Padrão de segurança, professor? Isso, mas o que quer dizer a palavra ISO? O que é esse padrão? Porque muitas vezes você fala, é um padrão de segurança, é um padrão de qualidade, controlado mundialmente. Quando o cara coloca que aquilo está no padrão, aquilo pode ser testado no mundo inteiro, é um padrão internacional. A sigla ISO é International, difícil escrever, né? Bom, International Standard
Standard, né? Organization. Organization. Tá? Então, tudo que segue um padrão ISO tem que ser submetido a um controle de qualidade mundial. Se o fabricante fala para mim que a broca tem 3 graus de convergência, ele tem que fazer a broca com 3 graus de convergência. Não é 3,5, 4, é 3. É padrão no mundo inteiro. O produto dele ser aceito. Você tem fabricantes aqui no Brasil, tem produtos no mercado, que seguem esse padrão. Por exemplo, a KG Sorensen segue o padrão. E tem um controle de qualidade na indústria. Se a broca saiu, eles rejeitam, vão fundir de novo e vão fazer a broca de novo. Então, isso custa caro. A certificação disso custa caro. Quando ele vende a broca vem com um padrão de qualidade. Por isso que a gente fala, quando vocês vão comprar o kit, né? A gente fala, compra da American Burst, compra da KG Sorensen. Tem outras marcas no mercado, né? Seria indelicado citar o nome, né? Mas brasileiras principalmente, que faz a coisa parecida com isso, mas não tem o padrão. Aí, ao invés de cobrar R$10 a broquinha, ela cobra 3. Né? Você fala, nossa, essa é muito mais barata, eu vou comprar essa porque essa aqui eu estou economizando 6 contos. Aí eu pergunto para você, quanto custa a sua caneta de alta rotação? R$2.000. Aí tem, olha, aquele lugarzinho, já deve ter acontecido com alguém de vocês. Você pega a broca no broqueiro e vai colocar na caneta de alta rotação. O cabo da broca aqui, ó, aquela parte, aquela haste da broca que entra na caneta de alta rotação, também tem um padrão ISO, que é compatível com o padrão ISO da pinça da sua caneta de alta rotação. Na hora que você põe e ela entra agarrado, é que ela não foi cortada no tamanho que deveria ter sido cortada. Aí você faz uma forcinha, aperta mais a pinça e quebra a sua caneta que custou 2 contos. Então, para você economizar R$3, você está sacrificando um produto que custa R$2.000. Então, na hora de comprar broca, cuidado, cuidado. Isso vocês precisam estar atentos. Comprar material de moldagem, a mesma coisa. Você tem um alginato que custa R$40. Bom. E tem outro que custa 25. Ruim. Você vai ter que fazer 3, 4, 5 moldagens para conseguir uma. Tá? Então, o que custa caro no consultório odontológico? O tempo do dentista. Se eu tiver que fazer 4 moldagens, eu gastei 4 vezes o tempo que eu ia gastar. Eu podia estar atendendo outro paciente, eu podia estar fazendo outra coisa. Então, você pagar mais caro alguma coisa, né? Mais dinheiro, não é mais caro, o termo certo não é caro. Apropriar um valor agregado, né, daquele produto é mais legal, né, do que você comprar um produto com menos valor agregado que vai te dar dor de cabeça. Então, mas normalmente o aluno está com uma lista de material. Entendo também, né? Pô, a puta crise dessa, uma puta lista de material. Todo mundo quer comprar mais barato, mas cuidado na hora de comprar. Se você pegar uma broca e for colocar na sua caneta e ela não estiver entrando, rejeite essa broca. Rejeite essa broca. Compre uma segunda, porque você vai estourar a sua caneta que custa muito mais caro. Aí você fala, nossa, mas a caneta não é boa. Não sei, né? A caneta é boa, que não é boa é a broca. Lógico, você tem canetas da Cavo, você tem canetas da Gnato, né? Você tem canetas de marcas... então, você tem canetas que custam R$2.000 e tem canetas que custam 500. Lógico que a caneta que custa 500 também não tem o mesmo padrão isso. Não tem o mesmo padrão. Ela não dura o que dura uma outra uma caneta, né? o que era para durar. Estou falando tudo isso para vocês entenderem a importância das coisas. E muitas vezes, quando vocês perguntam, respondem, dá a impressão que o professor que está respondendo para você, fala, não, o cara tem convênio com essa firma, né? Porque ele está falando que a mais cara é melhor. Isso aqui é feito. Então, a nossa broquinha tem 3 graus, ou é para ter 3 graus de cada lado. Se eu trabalho ela na perpendicular, ela come 3 graus para mim. Se ela come 3 graus desse lado e 3 graus desse lado, a broca dá a convergência do meu preparo. É só eu botar ela na posição correta. Ela dá a convergência que eu preciso do meu preparo. Agora, se eu puser a broca com mais convergência e trabalhar certo, o preparo vai ficar mais expulsivo. Agora, se eu inclinar a broca, eu aumento a coisa. Erro do operador. Volta lá. Então, 96%, né, dos erros em preparos são atribuídos ao operador, ao dentista.
Pessoal, não sei se vocês já pensaram, eu gosto muito de conversar, né? E alertar vocês. Né? Durante a vida, no consultório odontológico, nem tudo são flores. Né? Um dentista bom, não precisa ser um dentista cônscio do que ele tem que fazer, né? Responsável, um cara comprometido e tal. Ele levanta, né? Hoje, 8 horas da manhã, atende um paciente às 8, outro paciente às 9, outro às 10, às 11, depois vai voltar às 2 horas da tarde e vai atender até às 7 horas da noite. Emocionalmente, esse operador, às 8 horas da manhã, está numa condição. Às 7 horas da noite, esse cara está numa outra condição. Tá? Então, o que ele produz às 7 horas da manhã descansado, ou 8 horas da manhã descansado, não é igual ao que ele produz às 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, quando ele está estressado. Agora, imagina um cara que tem uma agenda, ao invés de usar um paciente por hora, ele atende 5, 10, 15. Chega um momento que ele está estressado e que o estresse do operador influi diretamente no resultado daquilo que a gente está fazendo. Então, você vai ter que aprender a fazer isso. A despeito de se aprender física, matemática, convergência do preparo, você tem que aprender a se controlar. Tem dia que você não... Né? Eu brinco com isso a vida inteira. Eu chamo a atenção de vocês. Depois, um dia no consultório de vocês vão dar risada. Né? Vão lembrar do... o Bibão falou isso para mim um dia. Cara, qual jogador de futebol, né, que perde pênalti numa final da Copa do Mundo? Vou dar um exemplo, se for Roberto Baggio, 1994, o Brasil foi campeão porque ele chutou o pênalti fora. Aí sai todo mundo, né? Manchete no Jornal do Dia. Roberto Baggio é um perna de pau. O cara é ruim, o cara chutou fora. Como é que perde o pênalti? Ganha milhões de reais ou de euros e vai chutar o pênalti para fora. Só perde pênalti quem bate. Né? Se o cara fosse ruim, ele não estava na seleção. Começa daí. Então, o cara é um bom jogador de futebol. Né? Então, a vida inteira. Agora, para ele chegar na seleção, não foi da noite para o dia. Ele teve que ter feito uma carreira e foi convocado para a seleção. Para a seleção dele chegar na final da Copa do Mundo, teve que ter ganho de todo mundo. Não é para qualquer um. Dizer que a seleção era ruim? Não era. Mas chegou na final, passou por uma peneira, passou por um filtro enorme. Então, um jogador que pede pênalti na final da Copa do Mundo, ele perdeu o pênalti. Ele vai se sentir desgastado, emocionalmente abalado. Mas dizer que ele é ruim, não tem jeito. Não tem jeito. Né? Agora, na vida profissional nossa, vocês têm que interiorizar isso também. Né? Vai acontecer fracasso? Sim, vão acontecer fracasso. E eu vou ter que assumir o fracasso que eu tiver que enfrentar ao longo da minha vida. Já tive casos que deu errado? Lógico que tive. 40 anos de profissão, né? Alguns. Então, já perdi alguns pênaltis em final de Copa do Mundo. Mas dizer que eu sou ruim, não. Agora, se eu perco o pênalti todo dia, o dia inteiro, cara, tem alguma coisa errada. Esse cara não é bom jogador de futebol. Tá? Então, lembra disso na hora que você estiver trabalhando. O fato de ter dado errado isso ou aquilo na sua vida não quer dizer, né, que você seja um dentista ruim. Não é isso. Não é. Agora, se começa a dar errado todo dia, tem alguma coisa ou outra concorrendo para isso. Tem alguma coisa ou outra concorrendo para isso. Então, lida com a coisa de uma forma importante, cognitiva. Tá? Fica a dica. Tá? Quando eu aumento a conicidade, né, que a minha broca, ao invés de ter 3, ela passa a ter 4, 5, 6, tá, né, eu vou aumentando, fazendo chapéu de palhaço. Quanto mais eu aumento a conicidade, menor a minha retenção. Então, o ideal é que o meu preparo tenha 6 graus de retenção. Tá? Vamos lá. A forma geométrica dos preparos é um dos fatores mais importantes e que está sob o controle do operador. 96% dos fracassos é em função do operador, do estresse do operador. Tá? Então, que está ligado ao material de moldagem, ao protético, ao coisa, tal. Deu errado, o protético fez errado. Né? Qualquer dentista que você for, é mote. Tem algum protético na turma? No 7º período tem o Jorge. Né? Ele dá risada quando eu falo isso. Porque deu errado, a culpa é do protético. O protético fez errado. Mas quem contratou o protético? Fui eu. Então,
Por que você contratou ele? Porque ele cobra mais barato. Mas se ele cobra mais barato, você contratou ele, o problema é seu, não é o problema do protético. Tá? Então, cuidado com isso tudo, né? Tem que treinar, a gente tem que adquirir habilidade e tem que estar pensando nisso todo dia. Eu tenho que melhorar. Né? Agora, quando eu vou comprar a broca, quando eu vou comprar a caneta de alta, quando eu vou fazer material de moldagem, é importante? É importante. Por exemplo, se eu pegar uma broca, né? Você liga a caneta de alta rotação, a broca fica fazendo assim. Ó. Você não vai conseguir dar a convergência. Por que está fazendo assim? Porque o rolamento da caneta está estourado. Está estourado por quê? Porque você comprou uma broca e forçou o rolamento na hora de colocar na pista. Tá? Então, uma coisa vai levando a outra. Então, pode ter a maior habilidade do mundo, mas se você pegar uma caneta que a broca vibra desse jeito, né, ela vai batendo, liga a sua caneta e veja se a broca está sentada. Derruba a caneta, né? A broca está na caneta, você derruba a caneta no equipe, bate no chão. Aí a broca dá aquela entortadinha, você dá aquela desentortada, a hora que você liga a broca está fazendo assim. Pô, não tem preparo que dê conta disso, né? Eixo de inserção é a linha imaginária ao longo da qual pode-se colocar ou retirar a restauração do seu lugar. Né? Então, isso para definir tudo de novo. Tá? Bom, em relação a esse eixo de inserção, é que eu tenho que ter o grau de convergência do meu preparo. 3 graus para cada lado. 6 graus o preparo todo. Tá? Schillenburg, 1983. Né? E eu tenho preparos que são intracoronários, né? Nós falamos do in-lay e do on-lay. Né? Tá? A gente está finalizando a parte de hoje, que é muita informação, né? É muita informação. Então, essas paredes aqui, por exemplo, quando eu tenho duas caixas encaixando uma dentro da outra, né? Uma caixa maior, uma caixa menor, as paredes são paralelas, depois eu tenho uma dificuldade enorme de tirar lá dentro. Se a caixa é mais aberta, é mais fácil. Então, o grau de convergência disso, né? Ó, se aqui for um ângulo de 90 graus e aqui um ângulo de 90 graus, isso aqui vai entrar justinho, né? Só que é difícil de centrar. Tá? Agora, se eu tiver ligeiramente a base menor do que a entrada, isso aqui está convergindo para cá. E se isso aqui for da ordem de 3 graus desse lado e 3 graus do outro, opa, a peça vai, a parte inicial não toca, ela vai chegando e vai ajustando e assenta lá dentro. Pensa que eu vou cimentar isso aqui. Aqui, ó, se eu colocar o cimento aqui e for apertando, eu vou deixar uma espessura de cimento presa aqui. Né? Eu vou pistonar esse cimento. Eu vou travar o cimento lá embaixo. O cimento não tem por onde sair. Se ele tiver um grau de expulsividade, né, ó, vou desenhar aqui fora, né? Um grau de expulsividade, né? Conforme eu entro com a minha peça aqui, ó, a hora que ela começa a tocar aqui, tem espaço para o cimento escoar para cá. Né? Ele começa a escorregar. Então, eu tenho uma quantidade de cimento menor. Agora, se for assim, ó, o preparo e o que vai entrar aqui assim, ó, opa, chega mais aqui. Tá? E eu ponho um cimento aqui no meio, eu vou empurrando, o cimento não tem para onde escapar. Do outro jeito, você está apertando, o cimento começa a escoar pela lateral. Então, diminui a espessura do cimento. Tá? Quanto menor a espessura, maior a retenção. Né? Vamos lembrar da aula de prótese total do semestre passado? Fenômeno da adesão. 2 placas de vidro. Quando eu aproximo 2 placas de vidro, elas tendem a grudar. Se eu pegar 2 copos, né? Eu ponho um copo dentro do outro. Tá? O copo dá aquela travadinha. Né? Se eu pegar uma camadinha de água, né? O copo estiver úmido, ele trava de tal forma que, às vezes, para tirar, eu quebro. Agora, para soltar, como é que eu faço? Põe debaixo da torneira e espera encher de água. Quando aumenta a espessura da água, o copo pula sozinho. Então, o cimento é a mesma coisa. Quem vai travar uma coisa, a peça na boca do paciente? O cimento. Né? Se o cimento tiver uma espessura muito grande, é fácil de soltar. Pôr debaixo da água. Se for bem pouquinho, ele aumenta, né, a superfície de adesão. Tá? E aumenta a resistência da retenção da minha prótese. Tá?
A prótese metálica intracoronária, a gente chama também de incrustação, porque ele está incrustado lá dentro. E é o nosso famoso inlay na língua inglesa. As coroas extracoronárias, né, são as coroas totais, né? São as coroas totais, e a retenção é externa, ela é extracoronária. Então, ela é um onlay. E tem quem chame de overlay na língua inglesa também. Tá? Mas o comum é você falar inlay e onlay. Então, lembrar do inglês, né? The book is on the table. O livro está sobre a mesa, né? The pen in the box. A caneta está dentro na latinha, né? Dentro da caixinha. Então, a incrustação, eu faço o preparo intracoronário, né? E a coroa total, eu faço o preparo extracoronário, abraço o meu preparo por fora. Tudo isso é sinonímia também, né? Mas é isso que a gente vai fazer, né? A hora que optar por fazer. Quem dá mais retenção para suporte da prótese? Preparos extracoronários. Eles abraçam uma área maior, então eles têm mais retenção. Tá? Os preparos intra, os inlays, são para prótese unitária. Uma carizinha, eu removo a cárie e vou fazer um inlay para aquela... Tudo bem. Né? Agora, se eu for fazer um inlay ali, eu posso até fazer hoje uma resina, que é o que mais se faz. Né? Quando eu já perdi uma parede lateral que não dá mais para parar a resina ali, é que eu vou pensar em fazer um preparo que abrace o remanescente inteiro, ou seja, uma coroa total. Seja ela metálica, metalocerâmica, metaloplástica, plástica, né? O material que vai ser usado, como a gente já conversou. Né? Então, finalizando, né? Biomecânica dos preparos. A retenção é melhorada quando se limita geometricamente o número de direções em que a restauração pode ser removida. Quanto menor for o grau de convergência, maior a retenção. Quanto mais paralela, se for paralela, só tem uma trajetória, ela só entra e sai naquela posição. O que a gente preconiza? O ideal é que tenha 3 graus de um lado, 3 graus do outro, dando 6 graus de expulsividade do meu preparo. Beleza? Pessoal, hoje nós estamos parando por aqui. A aula que vem é isso aqui, tudo que nós falamos, né? Aumentando o grau de conceitos envolvidos. Né? Até que de hoje a 2 semanas nós vamos falar do preparo para coroas totais metálicas, metaloplásticas e tal. Daí aí é a técnica do preparo, que broca que eu uso e como eu faço. Hoje, a semana que vem, e vamos pegar aquela aulinha que nós estamos fazendo, né? Devendo, e vamos ajeitar isso para poder fazer a aula de preparos para coroas totais. Tá bom? Alguma dúvida? Tá bom, Está finalizando o tempo aqui também, tá bom? Então, bom final de semana para vocês. Para você também, professor. Até semana que vem.